Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou falar sobre uma das ferramentas da PNL, que provavelmente é uma das ferramentas mais versáteis da PNL, e ela tem uma simplicidade muito grande em relação à quantidade de coisas que a gente pode fazer com ela. Eu vou falar sobre as âncoras. Então, antes de falar efetivamente, né, o que que é, como fazer para criar uma âncora, né, como que a gente pode fazer para ter o nosso próprio estímulo, eu quero que você aí agora se lembre assim: tem algum lugar que quando você vai, você se lembra de uma vez anterior que você foi, ou lembra da pessoa que foi com você naquele lugar? Por exemplo, você vai num restaurante e se lembra de alguém que foi com você naquele restaurante. Ou então, você tem uma música que quando você ouve, você lembra de uma pessoa ou de uma viagem que você fez. É, um lugar específico que quando você passa, você se lembra de uma vez anterior, ou tem não só uma memória, né, não só uma lembrança, mas uma sensação também. Por exemplo, um lugar que quando você passa te deixa triste, ou uma música que te deixa feliz, ou um restaurante que te traz nostalgia, ou um cheiro de uma comida e tudo mais. Tudo isso são estímulos externos que existem no mundo físico, que podem se expressar através de qualquer um dos sistemas representacionais, né? Algum dos nossos órgãos de sentidos, a gente pode captar isso através de imagens, através de sons, sensações, né? Táteis, cheiros ou sabores. E isso nos remete a nosso mapa, né? Busca alguma coisa no nosso mapa de mundo ali, nossa estrutura profunda, a gente chama. E esse estímulo externo, ele é como que um gatilho que traz à tona uma reação emocional ou uma memória, alguma coisa interna. Então, um gatilho, um estímulo externo que traz uma reação interna. Quem percebeu isso inicialmente foi aquele médico que descobriu o reflexo de joelho. Me fugiu agora o nome dele, mas eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o nome do médico. Ele descobriu que quando você bate no joelho de uma pessoa, a pessoa tem um reflexo, né? Todo mundo já deve ter visto isso. Mas ao longo do tempo, o que ele começou a perceber? Que o simples fato de ele fazer assim com o martelinho, às vezes fazia a pessoa ter o reflexo, mesmo sem ter batido efetivamente. A pessoa olhava o martelinho ali, ela tinha aquele reflexo. Só que esse médico, ele escreveu isso, mas ele não pesquisou isso muito a fundo. Quem chegou realmente a estudar esse fenômeno, né, de que uma coisa externa está desencadeando uma resposta interna foi o Ivan Pavlov, que estava estudando, ele era russo, um cientista que estava estudando o sistema digestivo dos cachorros, né? Então ele tinha um objeto ali que coletava a saliva dos cachorros e ele olhava como que era o pH da saliva, né? A hora que o cachorro ia se alimentar, como que mudava o pH da saliva do cachorro e tudo mais. Não sei detalhes a fundo, né? Como que funcionava a metodologia do experimento. Mas o que ele fazia? Ele chamava os cachorros, tocando um sino, e dava carne para os cachorros. Ao longo do tempo, repetindo isso muitas vezes, ele percebeu que o simples fato dele tocar o sino já fazia com que os cachorros salivassem da mesma forma que eles salivavam quando iam receber a carne. E aí ele começou a estudar essa questão de estímulo-resposta. Como que um estímulo gera alguma coisa interna, uma resposta interna. E o que a gente sabe, né? Que o nosso cérebro aprende através da repetição ou através de um impacto emocional muito grande. Ou seja, para os cachorros, isso foi mais a questão da repetição, né? O fato de fazer muitas vezes o sino
e a carne, o sino e a carne, o sino e a carne, chegou uma hora que o sino fazia com que o sistema interno do cachorro soubesse que ia receber a carne e se preparasse para isso. Se muitas vezes uma coisa acontece junto com uma coisa que tem uma emoção muito forte, isso não precisa se repetir. O simples fato de fazer uma vez já faz com que a nossa mente inconsciente pense que aquilo é como se fosse a mesma coisa. Então, o nosso sistema neurológico, quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, ele tende a achar que uma é a causa da outra. Principalmente, né, quando são coisas que não se repetem toda hora. Então, se você fica o dia inteiro ouvindo o carro passar, e uma hora você ouve um carro passar e cai alguma coisa na sua casa e você se assusta, a sua mente não vai fazer nenhuma associação com o carro, porque o carro é uma coisa natural ali, que sempre acontece. Agora, nunca passa carro. No único dia que passou um carro, caiu alguma coisa e você se assustou, pode ser que a sua mente faça uma associação. O carro faz me assustar, ou o carro faz cair alguma coisa. E é assim que também, né, às vezes nasce uma superstição. Choveu, meu time perdeu. Quando chove, meu time perde. Então, isso também às vezes acaba criando alguma associação. Mas o que eu quero falar da âncora nesse vídeo é um estímulo, uma resposta mais emocional. Não uma explicação ou uma resposta meramente racional, por exemplo, apesar de não ser tão racional, né? Mas achar que tá com aquela camiseta, o time ganhou, ainda é uma explicação racional, por mais que não seja necessariamente verdadeira. Se alguém acredita que é, para aquela pessoa, eu não vou falar que é verdadeiro ou não, né? Mas existem outras coisas aí também envolvidas. Mas é uma explicação racional, estou querendo dizer. Não estou falando que está certo ou que está errado, é uma explicação racional. E o que eu quero trazer aqui nesse vídeo são estímulos externos que geram uma resposta emocional interna. Igual quando você tem, por exemplo, uma situação neutra ali, uma música neutra, um dia aconteceu uma coisa muito legal, tocou aquela música, a música vira positiva. Ou então tem uma comida que você gosta, aí um dia você estava num dia que você não estava muito legal, aí comeu aquela comida e lembrou dessa coisa, né? Estava pensando numa coisa que aconteceu que não foi muito legal, aí nas próximas vezes que você foi comer aquela comida não estava mais tão legal assim, porque ela ficou associada. Isso é uma âncora. Então, a âncora na PNL é um estímulo externo que gera uma resposta interna. E a gente vai usar isso para respostas emocionais. Então, o que a gente quer? Aprender, primeiro, a perceber que algumas coisas do mundo são âncoras que já se criaram naturalmente, porque as âncoras, elas se criam naturalmente também, né? Elas foram percebidas, elas não foram inventadas. E como que elas se criam e como que a gente, às vezes, está à mercê desses estímulos. Então, se toda vez que você se sente mal, porque você ouve uma música, você se sente mal, provavelmente em algum momento aquilo foi ancorado internamente para você, aquilo foi associado, né, a uma resposta emocional de se sentir mal. Tem muitos professores que humilham os alunos, fazem os alunos na sala de aula se sentirem mal, e aí os alunos param de gostar de estudar, porque o ato de estudar fica associado ao ato de se sentir mal. Ou então o professor humilha os alunos e escreve uma equação na lousa. Aí toda vez que o aluno vê número, ele não gosta, e ele fala que não gosta de matemática, porque os números ficaram associados com aquilo, com aquele estado interno. E também é por isso que não é tão bom, não é tão necessariamente útil, na maioria das vezes, tentar motivar as pessoas pela culpa, pela obrigação, pelo castigo. Então, o pai está querendo que o filho estude, ele fica gerando culpa no filho por não estar estudando. Cada vez que o filho pensar sobre estudar, ele vai sentir culpa. Quem que quer estudar sentindo culpa? Quem que quer fazer uma coisa sentindo culpa? Toda vez que uma pessoa pensa, por exemplo, sobre atividade física, ela pensa que ela ainda não está em forma. Aí ela associa pensar em atividade física que não está em forma, ela não vai querer fazer atividade física, porque ela lembra
ela acessa aquele estado. Então, como que a gente pode fazer para que isso se modifique? Quando a gente aprende a instalar uma âncora de uma maneira deliberada, né, intencionalmente, a gente é capaz de associar um estado mais positivo a um fator externo qualquer, que a gente pode ter poder. Por exemplo, eu posso fechar minha mão e acessar um estado positivo. Ou eu posso apertar a minha orelha em algum lugar e acessar um estado positivo. Ou eu posso, sempre que eu ouvir uma música, acessar um estado positivo. Atletas fazem isso já. Então, os treinadores de atletas já se ligaram nisso há muito tempo e já ajudam, né, os atletas a acessarem um estado de alta performance, alto desempenho, antes de participar de uma competição, uma luta, uma natação, um jogo, alguma coisa assim. E o que eu quero? Eu estou olhando minhas anotações para ver se eu esqueci de fazer alguma coisa. O que eu quero? Eu quero que o estímulo que vai servir como âncora seja um estímulo único. Então, como eu falei, né, se o dia inteiro ficar passando carro na rua, a sua mente não vai associar. Um estímulo único vai ser um estímulo que você não tem o dia inteiro, um estímulo que não fica acontecendo com você o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu não fico sempre fazendo isso com a mão. Isso pode ser um estímulo. Agora, se é uma pessoa que tem mania de ficar fazendo isso com a mão, já não é um estímulo legal para ela usar como âncora. Então, ela vai pensar em fazer alguma coisa assim, ou apertar 2 dedos, seja lá qual dedo for e tudo mais. Então, vamos imaginar que você já tem um estímulo. O estímulo pode ser um gesto, pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser um pensamento. E esse pensamento pode ser uma palavra que você fala para você mesmo, por exemplo, yes! Ou então um pensamento de você num determinado lugar. Ou você pode pensar numa coisa simbólica, assim, cria um símbolo, imagina aquele símbolo. A criatividade é o limite aqui. Aí, uma vez que você já tem esse estímulo pré-definido, que vai ser sua âncora, o que você quer? Escolher um estado que vai ficar associado a esse estímulo. Então, qual é um estado interno que você quer vivenciar mais vezes? Que você quer ter mais vezes? Por exemplo, confiança, energia, foco, determinação. Tem que ser um estado interno específico. Por exemplo, não existe um estado interno, me senti bem. Bem é uma opinião sobre um estado interno. Então, é importante que você tenha em mente qual é um estado específico, com nome mesmo. Qual que é o nome desse estado? Não qual que é a sua opinião sobre esse estado. E aí você vai primeiro acessar esse estado e fazer o estímulo quando você estiver sentindo esse estado internamente. Como que a gente acessa um estado interno? Provavelmente você já contou para alguém de uma situação que você ficou com raiva e enquanto você estava contando, você ficou com raiva de novo. Provavelmente você contou para alguém já de uma coisa muito engraçada e quando você estava contando, você deu risada de novo. Provavelmente você já contou para alguém de uma coisa muito bonitinha, assim, e tal, que você sentiu carinho de novo, por exemplo. Então, o que foi percebido? Quando a gente revive internamente uma experiência, a gente acessa de novo aquelas emoções. Então, o que eu quero? É que você tenha, nesse momento agora, a ideia de qual é o estímulo que vai ser sua âncora, por exemplo, apertar 2 dedos assim, e qual é o estado que você quer, por exemplo, energia, motivação. Aí você vai se lembrar de um momento que você viveu aquele estado. Quando foi uma vez na sua vida que você teve energia, teve motivação? Se você acha que é difícil lembrar, você pode imaginar assim, como seria se eu estivesse tendo isso agora? Isso também vale, porque a nossa mente, ela não sabe fazer de conta. Quando você faz de conta, ela leva a sério. Então, se você fingir que você está tendo agora um estado de energia e motivação, em alguns segundos ou alguns minutos, poucos minutos, você vai começar a sentir isso também. O que é importante que você faça? Na hora que você vai lembrar do momento que você teve isso, você imagine ele como se estivesse acontecendo agora. Ou seja, você vai pensar num momento específico. Não é assim, em tal época da minha vida eu tinha energia e motivação.
aquele dia que eu estava naquele lugar fazendo aquela coisa, tem que ser uma coisa específica. E aí você vai ver aquilo como se estivesse acontecendo agora, ouvir os sons, perceber as sensações, perceber como que estava a sua respiração, a sua postura. Você pode até se colocar naquela respiração e naquela postura, como a gente já falou num vídeo anterior, né, na trilogia da mente. Quando você adota uma postura específica, você volta para aquele estado também. Então, você pode usar todos esses recursos para conseguir acessar de novo aquela emoção. Na hora que você estiver sentindo que a emoção já está aumentando, você faz aquele estímulo. Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Eu começo a lembrar de um dia que eu tive aquele determinado estado interno, vou lembrando. A hora que eu começo a sentir isso, eu deixo aumentar um pouquinho. Quando eu vejo que já está ali, sabe, quase no topo, eu faço esse gesto. Aí eu vou imaginando isso ainda mais um pouco, aumentando. Quando eu vejo que já está no topo, eu tiro esse gesto. O que a minha mente vai ter feito, provavelmente? Associado o estado interno com esse estímulo. Como que eu sei que deu certo? Pensa em outra coisa, por exemplo, faz uma conta de cabeça, tenta falar seu telefone de trás para frente, uma coisa que vai distrair você e tirar você daquele estado interno, aí você volta para um estado neutro. Na PNL a gente chama isso de quebrar o estado. Feito isso, você vai lá e faz o estímulo de novo. E você vê se voltou àquele estado. Se voltar fraco, você repete essas etapas, lembra de novo daquele processo, faz o gesto de novo, deixa ele aumentar, solta o gesto, quebra o estado, né? Faz uma conta de cabeça e testa de novo. Algumas pessoas na primeira vez, ou nas primeiras, quando elas fazem o gesto, elas ainda lembram alguns detalhes da situação. Mas ao longo do tempo, você vai fazer e praticamente que sentir só o estado interno mesmo. Então, uma vez que você tem uma âncora dessa, é legal que você use ela algumas vezes, porque isso vai fazer com que a âncora se reforce. Então, quando você precisa sentir esse estado interno, você faz isso, mas algumas vezes por dia, aleatoriamente, você repete esse gesto também, porque isso faz com que a âncora sempre esteja se intensificando. Para muitas pessoas, mesmo que você não faça isso, ela fica para a vida inteira instalada. E para algumas pessoas, se a pessoa não ficar reforçando a âncora, pode ser que ela vá perdendo o efeito. Por que eu estou falando isso? Sempre tem gente que tenta falar assim, a âncora dura X semanas, dura X meses, X anos. E não existe nada comprovado sobre o tempo que uma âncora pode ficar. Então, o que se sabe? Que pode ser que ela fique para sempre, ou pode ser que ela suma alguns dias se ela não for reforçada. Então, na dúvida, é legal que você constantemente vá reforçando a sua âncora e instalando outras. Você também pode instalar vários recursos e vários estados internos no mesmo estímulo, né? Um de cada vez. Isso vai fazer com que um estímulo crie uma pilha de âncoras. Então, em algum dia você vai fazer isso, além da energia, além da motivação, além da força e tal, você vai sentir confiança, senso de autodeterminação, alguma coisa assim, você vai associando várias coisas num estímulo único. Obviamente, você não vai fazer no mesmo estímulo uma âncora de alta energia e uma âncora de calma, por exemplo. Então, é legal que você tenha um estímulo, por exemplo, para âncoras de alta energia, motivação, e uma para foco, outra para relaxamento, né? Porque a hora que você vai estudar, você quer focar, mas não quer estar tão relaxado. Então, você vai usar cada âncora no momento que você precisa daquele estado interno. E uma outra coisa que a gente pode fazer sabendo em que momento você vai querer sentir um determinado estado interno, ou seja, que hora que eu preciso disso, você começa a imaginar na sua mente um contexto, né? Eu preciso disso quando for falar em público. Você imagina um momento em que você vai falar em público o mais rico possível, né? O mais real possível, e aí você começa a imaginar isso como se estivesse acontecendo no futuro, e em algum momento na sua imaginação,
você presta atenção em alguma coisa que você sabe que vai ter nesse contexto. Por exemplo, você sabe que falar em público, você vai olhar para um púlpito, por exemplo. Então, você imagina o púlpito e faz isso. O que isso vai estar gerando, né? Cada vez que você repetir isso, você vai estar associando ao púlpito essa âncora também. Então, vai chegar uma hora nesse contexto, quando você for falar em público, por exemplo, que o simples fato de olhar para o púlpito já vai desencadear esse estado interno positivo, mesmo que você não se lembre ou não dispare a âncora naquele momento. Então, vou encerrando por aqui esse vídeo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Abraços, até a próxima.